noite a todos. Meu nome é Felipe Wagner Simões de Almeida. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Irmão Erasto, da CERT da Cachoeira do Bom Jesus. Hoje estamos aqui através da escala de palestrantes da primeira URI da Federação Espírita Catarinense. Isto num trabalho de união e unificação trazido para nós através da Federação Espírita Brasileira, como consequência da nossa federativa, que é a Federação Espírita Catarinense, onde a gente procura fazer um rodízio de palestrantes entre as casas espíritas afiliadas, no sentido de estarmos sempre nos congregando, sempre nos confraternizando. E o tema definido para a noite de hoje é a mediunidade de Chico Xavier. Naturalmente, falar da mediunidade de Chico Xavier é falar de uma mediunidade com características bastante excepcionais e profícuas, né? Mas vamos lá, já que estamos falando de mediunidade, vamos começar pelo começo. O que preceitua a Organização Mundial de Saúde sobre o transe mediúnico? Muito bem, em termos de medicina, indivíduos com sintomas como audição ou visão de espíritos já foram no passado apontados como sendo portadores de transtornos mentais. Mas há muito, com as atualizações da Classificação Internacional de Doença, aquele código chamado CID, a medicina reconhece que esses sintomas não possuem necessariamente causas patológicas, ou seja, indícios de doenças. A Classificação Internacional de Doenças, a CID, em sua 10ª atualização, que é chamada CID-10, tem lá no item F.44.3, define os chamados transtornos de transe e obsessão, como transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência, de sua própria identidade, associado a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Mas então, explicitamente, na linha seguinte, ela descreve uma coisa muito importante para nós, trabalhadores da mediunidade. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntário e não desejado, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Está lá pela Organização Mundial de Saúde, lá na Classificação Internacional de Doenças. Portanto, a ciência hoje já admite, já reconhece a mediunidade como um estado diferenciado de consciência. Na prática, vamos voltar para a base da doutrina e vamos nos questionar. Todos somos médiuns? Lá no item 159, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, o codificador nos responde: toda pessoa que sente a influência de espíritos, em qualquer grau de intensidade, é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por isso, não é de modo algum um privilégio exclusivo e são poucas as pessoas que não as têm. Pode-se dizer, então, que todo mundo é mais ou menos médium. Um pouquinho adiante diz: deve-se notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, uma aptidão especial para cada ordem de fenômeno, que apresentam tantas variedades quanto as espécies de manifestações. E ali, na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 4, ele ainda revela: porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Em suma, não existe um padrão de mediunidade a ser seguido. Cada qual tem a sua. E justamente lá no item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, o codificador, para uma maior facilidade de entendimento, ele até de forma pedagógica, ele coloca os principais tipos de mediunidade. Então, ele coloca assim: 1. Médiuns de efeitos físicos, ou seja, são aqueles aptos a produzir fenômenos físicos. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, as pessoas suscetíveis de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão. Os médiuns auditivos, os médiuns falantes ou psicofônicos, os médiuns videntes, os sonâmbulos. Na época, ele caracterizava o sonâmbulo como aquele que age sob a influência do próprio espírito. Os médiuns curadores, os pneumatógrafos, que são aptos a obter a escrita direta, ou seja, não existe o trabalho mecânico da movimentação das mãos para a escrita. Por exemplo, tu colocas um papel junto com um lápis ou uma caneta na mesa e a espiritualidade acaba fazendo a impressão das palavras naquele papel que está lá em cima da mesa, sem a participação
do movimento mecânico do médium. E ele coloca ainda médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos. Está lá justamente no capítulo 14, no item 159 do Livro dos Médiuns. Então vejam, falando de mediunidade, hoje nós já temos o reconhecimento científico de que isso não é uma patologia, na grande parte das situações, e sim em situações específicas, sim, que pode se denotar uma doença, e que, para nós, no estudo da mediunidade, nós temos diversas formas de expressão da mediunidade. Então, eu pergunto para nós todos, por que estudar a mediunidade de Chico Xavier? Quem foi Chico Xavier? O Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por nós todos como Chico Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910 e desencarnou em Uberaba, todas as duas cidades em Minas Gerais, em 30 de junho de 2002, com pouco mais de 92 anos de vida. Ele foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Isso está lá na Wikipedia. É só procurar pelo nome dele na wikipedia.org que nós vamos ver esse verbete aí. Enfim, Chico, pode-se dizer, tinha em si todos esses 9 tipos de mediunidade colocados pelo codificador, classificados de forma didática, pedagógica por ele. Somente por essa constatação, um único médium que tivesse todas essa amplitude de tipos de mediunidade já renderia aí horas e horas de conversa, justificando plenamente o estudo pormenorizado uma a uma dessas manifestações. Mas, falando de Chico, talvez a gente possa dizer que de todas elas, a mais importante como legado para a humanidade foi a psicografia. Uma vez que ele tem da lavra de diversos espíritos, uma das maiores bibliografias de um mesmo autor brasileiro, com mais de 500 livros publicados. Importante, para ver o caráter do ser, do espírito. 100% com direitos autorais doados à filantropia. Seu primeiro livro, psicografado, ele fez isso no prazo de um ano, entre 1931 e 1932, e foi publicado em 1932, que foi o Parnaso de Além-Túmulo, composto de diversos poemas de diversos autores espirituais que antes eram encarnados, brasileiros e portugueses. Foram no total 56 autores desencarnados. Ou seja, espíritos de autores que um dia viveram uma vida material como poetas, como escritores, como autores. A obra, desde o seu lançamento até os dias atuais, ela suscitou muita polêmica, devido à similaridade que existia entre dos seus versos, entre sua métrica, o seu estilo, com as obras originais dos autores quando encarnados. Inclusive, há diversas teses acadêmicas publicadas até hoje com estudo de capítulos do livro, ou seja, estudos universitários, estudos acadêmicos, verificando justamente isso que eu acabo de falar, a coerência entre o verso do espírito ditado pela psicografia do Chico e o verso original editado quando deles encarnados, né? Bom, falando da psicografia, tem uma outra menção muito importante, e eu vejo isso de cunho moral, de cunho da assistência espiritual, que é justamente o papel consolador das cartas psicografadas ao longo de décadas para as mães, aliviando, tal qual um bálsamo, a dor das feridas abertas nos corações das mães, que, inconformadas com a partida extemporânea, com a partida fora de tempo, isso sob a ótica natural da mãe que perde um filho, da perda prematura de seus filhos. Em 2011, o cineasta Glauber Filho lançou um filme a respeito desse assunto, que teve muita repercussão, tanto de mídia quanto de público, inclusive um filme da telona, né, da grande tela de cinema, chamado As Mães de Chico, que teve o roteiro baseado no livro do escritor Marcel Sotomayor. O Marcel Sotomayor, ele autodeclaradamente, ele é ateu. E ele fez, então, esse livro que se chama Por Trás do Véu de Ísis. E com base nesse livro, o Glauber Filho fez esse filme, que está disponível nessas plataformas digitais. E é interessante que a riqueza do detalhe dessas comunicações de afeto, de amor, de carinho entre filhos desencarnados e suas mães tornam inquestionáveis a elas mães e a todos nós a veracidade das cartas. Motivo que, de fato,
traz de efetiva consolação a elas como mães e a todos nós, trazendo o quê? A esperança e a fé na imortalidade da alma. Muito se pode falar a respeito da mediunidade de Chico, mas jamais podemos esquecer a extraordinária disciplina do médium, tanto no seu trabalho de psicografia de livros, quanto em suas atividades no centro espírita, nas infindáveis noites madrugadas, vamos dizer assim, de psicografia de cartas aos presentes. Quando, como no dito dele, né, quando o telefone tocava de lá para cá. Quanto também em seu trabalho mediúnico em mesas de desobsessão. Todas essas atividades o Chico desenvolveu durante décadas e décadas sem descanso. Então, existe uma passagem citada muitas vezes por muitos, que o Emmanuel diz para o Chico que para ele exercer aquela tarefa do trabalho, ele teria que ter, em primeiro lugar, disciplina, em segundo, disciplina, em terceiro, disciplina. E, de fato, ele assim o fez e se tornou um testemunho vivo da determinação e da disciplina de um ser dedicado à caridade em Jesus. Bom, pelo exíguo tempo que temos para falar, não dá para esgotar o assunto sobre a mediunidade do Chico. Então, tomamos a liberdade de ilustrar esse tema, contribuindo com a transcrição de partes de algumas entrevistas que mostram as diversas características dessa mediunidade. A primeira delas do próprio Chico, a segunda do Divaldo Pereira Franco e, por fim, a do Geraldinho, que é o Geraldo Lemos Neto. Vamos lá. A primeira delas, lá na década de 70 do século passado, num programa de TV aberta, numa reportagem de TV aberta, ele foi questionado por um repórter e, uma vez questionado sobre sua mediunidade, ele respondeu ao repórter, com a sua humilde simplicidade. Ele dizia assim, ele dizia que ele era apenas um médium e um médium muito falho. E ainda dizendo que os médiuns se continuam uns aos outros através dos tempos, comparando-se à grama. Quando um pé de grama desaparece, dizia Chico nessa resposta, outros pés vão surgindo. Então ele procurando colocar com muita humildade, com muita simplicidade, esse verdadeiro testemunho de um ser amoroso dedicado ao bem do próximo. Né? Um outro fato curioso nos foi narrado recentemente, devido à pandemia, nós tivemos o Congresso Estadual Espírita, a Conferência Estadual Espírita do Paraná, que é uma conferência que ocorre já há muito tempo, a 23ª ela foi virtual, não foi presencial como tantas outras, e que foi agora em 2021 mesmo, né? No primeiro semestre. E lá, o Divaldo Pereira Franco, esse nosso querido companheiro e grande médium e orador espírita, ele estava numa viagem de divulgação da doutrina espírita lá na década de 70, década de 70 do século passado, né? E estava lá em companhia do Nilson de Souza Pereira, outro trabalhador da seara espírita, em uma das 5 maiores cidades da África do Sul. E lá eles acabaram um trabalho, esse trabalho de divulgação doutrinária, e tiveram a oportunidade de se hospedar num apartamento que uma família deixou à disposição deles, para que eles ficassem mais confortavelmente, e saiu da casa e foi para uma outra casa. Bom, lá pelas tantas, quando eles já estavam se preparando para dormir, o Nilson virou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu estou ardendo em febre. E ele, de fato, o Divaldo constatou que estava mesmo, e foi direto para o telefone. Mas quando ele foi para o telefone, ele pensou assim, puxa vida, eu não tenho o número da família. Ele ali não estava em mãos o número da família. E, ao mesmo tempo, não adiantava ligar para a portaria do prédio, porque ele não sabia se expressar no afrikaner, que é o dialeto, que é o idioma lá da África do Sul. Enfim, ele naquela situação, ele falou, meu Deus, o que eu faço? Então ele se acalmou, orou para Deus, e nesse momento ele lembrou do Chico Xavier, pensando que naquele momento, lá em Uberaba, passados diferença de fuso, seria próximo das 19 horas, horário em que o Chico estaria se encaminhando para o centro espírita para o seu trabalho. E aí, então, ele reviveu, ele viu essa cena mentalmente, e mentalmente também ele disse para o Chico que o Nilson estava muito doente e que logo que ele não sabia o que fazer. Bom, menos de 1 minuto depois, ele vê o Chico, ele na mediunidade de clarividência dele, ele vê o Chico
adentrar, pelo bloqueio, que seria material da porta ou da própria parede. Ele entra no aposento onde eles estavam, foi até a cama, tomou o pulso do Nilson, e aí então ele orientou o Divaldo para fazer a terapia da banheira. Por quê? Porque ele estava com uma temperatura muito alta. Como é que funciona a terapia da banheira? Você põe a água na banheira na mesma temperatura que o corpo está. A pessoa fica imersa nessa água com a mesma temperatura. E paulatinamente, a gente vai colocando água fria para ir diminuindo a temperatura da água. E, consequentemente, diminuindo a temperatura da água, ela diminui a temperatura do corpo. Muito que bem. Aí Chico ainda disse que ele logo ficaria bem. E foi assim que aconteceu. Logo mais, ele pôde sair da banheira já sem febre, deitou, repousou, e o Divaldo, para não deixar passar esse evento, ele foi e escreveu uma carta, onde ele relatou o acontecido para a dona Altiva, que era uma trabalhadora lá de Uberaba, junto com o Chico, que era conhecida dele, Divaldo. Passados uns 3 meses, o Divaldo foi visitar o Chico, e na presença dele lá em Uberaba, o Chico vira para a dona Altiva e fala: Altiva, você contou para o Divaldo que eu tive lá no aposento, lá na África do Sul, junto com ele? Olha só como é que são as coisas. Esse fato, narrado pelo nosso querido Divaldo, ele mostra uma qualidade de mediunidade que me lembrou, imediatamente que eu ouvi esse fato, eu me lembrei de outro mineiro muito proeminente na sua mediunidade muito firme e ostensiva, que era o Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento. Existem narrativas de diversas situações onde que isso ocorreu. Isso é chamado, na linguagem técnica da nossa doutrina, de bilocação ou bicorporeidade, onde o corpo material ele fica como que em repouso, como que inerte, e o espírito, junto com o seu perispírito, ele migra, ele vai até o local onde ele em seu pensamento e sua vontade, ele se predispôs a estar. Por isso, a sensibilidade do Divaldo pôde ver o Chico, porque ele estava lá em espírito e perispírito, e se comportou lá da maneira com que era necessário. Depois ele volta para o corpo, como se o corpo estivesse acordando no seu despertamento de um leve sono. Então, esse fenômeno eu achei muito interessante narrar, que é um fenômeno que, digamos assim, tem, pela sua qualidade fenomênica, ele é um fenômeno que vale a pena a gente conhecer. E, por fim, minhas irmãs e meus irmãos, eu também quero transcrever também um testemunho do Geraldinho. O Geraldinho, o nome dele é Geraldo Lemos Neto, é um trabalhador da Seara Espírita, que era de família espírita. Então, desde muito cedo, ele conseguiu estar no meio espírita e conhecia desde os 14 anos que ele conheceu o Chico, e ficou muito admirado pelo Chico. E aí, ele, quando tinha as dúvidas dele, segundo o que ele narra, ele escrevia para o Chico, mas menino jovem, inseguro, ele escrevia, não assinava e nem botava remetente. Naquela época, o correio permitia fazer isso sem remetente. E encaminhava a carta. Isso foi dos 14 aos 19 anos, onde ele, uma vez estando com o Chico, ele narra isso em palestras, ele narra com riqueza de detalhe, que naturalmente eu não tenho condição de transcrever a todos aqui. Mas aí ele diz que, em presença pessoal com o Chico, que ele foi levar um livro para o Chico autografar, ele então está na fila, aí o Chico vira para ele não sabia nem que o Chico sabia o nome dele, e o Chico vira para ele e fala assim: ô Geraldinho, eu te aguardava há muito tempo, que bom que você está aqui. Mas olha, Geraldinho, eu gostaria de saber, tem duas coisas, não é de hoje que eu recebo suas correspondências, mas tem duas coisas que eu sempre fiquei me perguntando. Por que você não assinava as cartas e não colocava o remetente? Aí o Geraldinho disse que tomou um choque, ele nunca tinha dito para ninguém que isso tinha ocorrido. E aí então, ele diz, aí o Chico complementa, dessa maneira, você me privou de responder a você por essas cartas tão maravilhosas e afetuosas que você me mandava. Olha que interessante. E aí o Geraldinho emenda essa narrativa com o convívio dele. Ele ajudava o Chico a responder, porque o Chico pegava as cartas, eu recebia muitas cartas, e ele respondia as cartas de punho. Então o Geraldinho conta que ele recebia as cartas
o Chico, e ele fazia como que uma triagem, sem menos abrir a carta. E aí ele pegava a carta, colocava a mão sobre a carta e colocava para um lado, outra para o outro. Aí um dia o Geraldo pergunta para ele, Chico, por que você faz isso? Não, é porque eu separo as que tenham mais urgência, onde o sofrimento é mais expresso, mais latente da pessoa que me mandou. Mas Chico, mas você nem abriu a carta, como é que você sabe? Ele falou, eu não sei como eu sei, na humildade do Chico, respondendo ao Geraldo. Mas eu sei que quando eu pego a carta, eu me conecto com o pensamento e o sentimento de quem está, de quem escreveu no momento em que escreveu. Por isso é que eu já sei o conteúdo. Interessante, né? Isso também na linguagem técnica do Espiritismo, isso chama-se psicometria, que é essa propriedade de, sem nem ler, a pessoa sintonizar espírito a espírito e conseguir saber o que está expresso naquela carta, naquele livro, seja lá como for. Interessantes essas propriedades diferenciadas, né? Bom, minhas irmãs e meus irmãos, para finalizar, eu quero lembrar a parábola dos trabalhadores da última hora, chamando, conclamando a todos nós, sejamos médios ostensivos ou não, na seara de Jesus, a respeitarmos sim a fenomenologia mediúnica do Chico. Mas, mais do que isso, a nos espelharmos na dedicação sincera de um médium tarefeiro que, com as suas atitudes e com a sua vida, exemplificou o Evangelho de Jesus. E dessa forma, buscando a nossa dedicação para realizar a benevolência para com todos, a indulgência para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Que Deus, nosso Pai misericordioso, justo, bom, cubra a todos nós com sua luz, sua paz, sua harmonia e seu amor. Muito grato a todos pela oportunidade que me foi dada e pela paciência de terem me ouvido. Uma boa noite a todos.